Olá, pessoal, boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais esse evento da Comissão do Acadêmico de Direito. Hoje nós teremos o prazer e a alegria de receber o Dr. Aislan Queiroga Filho e a doutora Ana Luísa Castro Prime que irão contar a sua trajetória na advocacia. Nós teremos também como mediadora desta mesa a Stephanie Ribeiro, que é presidente da do Centro Acadêmico 22 de Agosto, da PUC de São Paulo. Então, este projeto da minha trajetória na advocacia faz parte da Coordenadoria Incubadora de Talentos, que é uma das coordenadorias da Comissão do Acadêmico de Direito, que visa trazer para os acadêmicos trazer este contato mais próximo com colegas que têm uma história altamente inspiradora, uma história de sucesso, uma história de muita luta, uma história que é referência para todos nós dentro da advocacia. Então, quero começar agradecendo muito, dizendo que a Comissão do Acadêmico está muito honrada em poder contar com a presença de vocês, dos nossos 2 palestrantes e da nossa mediadora. Agradeço também, de forma muito especial, a toda a equipe da Secretaria das Comissões, que está hoje trabalhando em um feriado para nos dar esse suporte, para proporcionar a possibilidade de nós realizarmos esse evento. Então, agradeço em nome da Danila, da Fabiana, por este suporte, por esse trabalho tão feito com tanta dedicação e competência. Agradeço também o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, e, claro, agradeço o nosso presidente, doutor Caio Augusto, por todo esse trabalho que ele está realizando à frente desta gestão que está sendo tão exitosa. Então, para não me demorar muito, porque ninguém quer me ouvir, todo mundo está ansioso aqui, ansiosa, para ouvir os nossos palestrantes, para conhecer a história de vida dessas pessoas que são tão inspiradoras e que nos agraciaram aqui com a presença deles. Eu vou passar a palavra para a Stephanie, para que ela possa fazer as suas considerações iniciais e depois passar a palavra para os nossos palestrantes. Stephanie, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco hoje. A Stephanie é presidente, né, e estava me contando aqui que o Centro Acadêmico 22 de Agosto, há 4 gestões, já tem mulheres à frente deste centro acadêmico. Então, é uma alegria muito grande saber que a PUC São Paulo, os alunos da PUC São Paulo, eles já têm essa preocupação e tem este olhar aí mais voltado para essa questão de gênero, para o espaço da mulher nos espaços de poder. Então, a gente já vê que estamos aí muito bem representados, né, Stephanie? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, doutora Adriana. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui hoje. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite para participar aqui hoje desse webinar, para mediar essa live com pessoas tão especiais e advogados tão renomados. Porque nós, estudantes de Direito, né, temos várias dúvidas com relação às carreiras jurídicas, frequentemente nos deparamos com inseguranças, enfim, nosso futuro muitas vezes é incerto e as faculdades de Direito, de forma geral, não abordam essas questões referentes à carreira, o que só aumentam as nossas inseguranças. Então, discussões como a que nós vamos ter aqui hoje são de fundamental importância para a nossa formação enquanto acadêmicos do direito, para que a gente possa decidir de forma clara, para amenizar as nossas dúvidas com relação ao nosso futuro e com relação à nossa carreira. Bom, eu queria agradecer também a presença do Dr. Aislan e da doutora Ana Luísa. Na pessoa do Dr. Aislan, eu gostaria de aproveitar e saudar também a atual diretoria da OAB, que é uma gestão que tem se mostrado muito democrática e plural. E na pessoa da doutora Ana Luísa, eu queria... Bom, ela foi a primeira mulher a presidir, né, a subseção de Barueri. E, bom, para nós, estudantes de Direito, isso é muito simbólico, isso é muito representativo, porque, historicamente, nós, mulheres, foi reservado o espaço doméstico. E a advocacia, historicamente,
historicamente era um espaço reservado aos homens, assim como os espaços de poder e os espaços de liderança. Então, hoje em dia, nós vemos que existem mulheres, como a doutora Ana Luísa, em posições de poder, em espaços de liderança e com tanto destaque na advocacia, é muito simbólico para nós, é uma grande motivação e mostra para nós, estudantes de direito, que a gente também consegue, que a gente pode também estar nesses espaços e que a OAB também é um lugar para as nossas pautas e para a gente estar enfim, levar as nossas demandas. Então, eu também queria agradecer por essa oportunidade de poder conversar com os senhores hoje e poder trazer um pouco das dúvidas que os estudantes de direito comentam tanto nas faculdades, enfim, que são também as minhas dúvidas. Então, muito obrigada. Agora, doutora Adriana, a senhora quer passar a palavra para alguém? Quem vai falar primeiro? Então, Aislan, você tem um compromisso às 16, né? Então, talvez, se você puder começar, acho que a gente consegue aí depois ouvi-los em tempo para que não atrase o teu compromisso. E muito obrigada, Stephanie, pela apresentação aí. Muito obrigada. Ok, minha presidente Adriana. Bom, uma honra estar aqui com vocês nesse webinar. Quero, em nome aqui da nossa diretoria da UAB São Paulo, parabenizar a Comissão do Acadêmico de Direito, em nome desta grande liderança, guerreira, amiga, Adriana Cecílio, parabenizando, Adriana, pelo seu trabalho à frente dessa comissão, trazendo aí muita inovação, que é um dos temas, um dos slogans dessa gestão, né? A inovação. Então, parabenizando você, todo o seu time, por este brilhante trabalho que vem realizando à frente desta importante comissão, que é a comissão que dá um norte, né, para os nossos colegas aí que queiram conhecer um pouco mais da advocacia, ainda acadêmicos que são, e quem sabe se apaixonem por esta brilhante profissão e fiquem aqui conosco, né, nos quadros da UAB São Paulo. Quero saudar também esta querida amiga, uma grande irmã de OAB, que a vida me proporcionou, presidente da subseção de Barueri, querida Ana Luísa Castro, uma grande liderança feminina, guerreira, combativa, diretora de ordem, que muito bem nos representa aí na subseção de Barueri, uma querida amiga, tenho o privilégio de poder chamá-la de amiga. Ana, quero dizer que sou fã do seu trabalho, admiro demais a sua atuação aí à frente da subseção de Barueri e especialmente a sua coragem de enfrentar os temas aí que nos são postos todos os dias, né, nas subseções. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns a todos os seus diretores, que quero também saudar os colegas presidentes que aqui estão nos assistindo, vejo aqui pelo chat alguns, o Lima lá de Rosana, Primavera, bastante longe aqui, mas está aqui com a gente. Meu querido amigo presidente, meu irmão Marlon Livramento, lá de Jales, um grande irmão que a ordem me proporcionou, solteira, que está conosco também, o Tiago de Vargem Grande Paulista, que também mandou mensagem aqui no chat. Quero parabenizar a Stephanie Ribeiro também, presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto da PUC São Paulo. Obrigado, Stephanie. Quem sabe logo, logo esteja conosco aqui nas bancas, nos quadros da OAB São Paulo, na banca da advocacia, e juntos, né, construindo a história desse país gigantesco, com um trabalho valoroso de cada um dos nossos queridos advogados. Adriana, já continua, eu justifiquei aqui, eu tenho um compromisso, meus amigos, só esclarecendo, temos uma reunião às 16 horas do Colégio de Presidentes do Centro-Oeste Paulista e eu tenho que me ausentar. Então, comumente passaria a voz para a nossa grande liderança, nossa presidente Ana Luísa, né? Até porque é uma presidente de subseção e se tem uma coisa que nós respeitamos aqui nesta gestão é a patente, né? A patente da nossa Ana Luísa como presidente já merecia falar primeiro. Por ser mulher, também merecia, mas eu preciso me ausentar, então vou me atrever a começar, Adriana. Se posso... Estamos ansiosos aqui para ouvir um pouco sobre a tua história, ouvir um pouco sobre a tua trajetória, que com certeza é muito inspiradora. Minha trajetória, eu comento com alguns amigos, né? Já conhece um pouco da minha trajetória de vida, né? Alguns amigos que me perguntam, né? Falam assim, mas de onde que você é, afinal de contas, né? Qual que é o teu destino, né? O meu destino é o estado de São Paulo. Agora,
se quiser saber uma cidade específica, vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho, porque de fato eu andei por muitos lugares, né? Mas enfim, eu sou aqui da capital, sou natural da capital, né? Eu nasci em São Caetano do Sul, mas passei toda a minha vida em São Paulo, ali na região da Vila Prudente. Morei com os meus pais e fiz o curso de Direito, fiz aqui na Moca, curso de Direito. E é uma trajetória de muita luta, viu, Adriana? Se eu cheguei até aqui, graças a muita benevolência de Deus, em primeiro lugar, a ajuda de muitos amigos que acreditaram em mim, me deram esta oportunidade, e também porque eu fui teimoso, viu? Não foi fácil, não. Então, comecei a estudar, mas eu destaco que na época do acadêmico, enquanto acadêmico de Direito, uma das circunstâncias que me favoreceram muito foi o destemor, né? Não tinha medo de enfrentar ali os desafios, adversidades. Comecei fazendo um estágio, e isso foi muito importante para mim, na época de acadêmico. Comecei fazendo estágio no primeiro ano da faculdade. Tinha um professor meu, era delegado de polícia, e era professor de introdução ao estudo do direito. Olha que curioso, Ana. E esse delegado, ele ofereceu uma vaga de estágio, né? Dentre todos os alunos ali da nossa sala de aula. E eu fui um dos atrevidos que aceitei esse estágio, porque não era remunerado, não tinha nada de remuneração, só tinha trabalho, eu estudava de manhã e o estágio era no período da tarde. E não era remunerado. E depois que eu aceitei o estágio, e como acadêmico eu não era tão experiente, né? Depois de aceitar o estágio, eu fui perguntar onde é que era a delegacia de polícia, né? Eu deveria ter feito ao contrário, mas não observei direitinho a regra. Perguntei e a delegacia era o 95 DP, que é aqui na favela do Heliópolis. Ele é no meio da favela do Heliópolis. Mas tudo bem, tranquilo, aceitei, vamos desenvolver. Mas o problema foi dizer para minha mãe que eu tinha aceitado o estágio, né? Voluntário, gratuito, numa delegacia de polícia no meio de uma favela, né? Então, o difícil foi convencer a minha mãe que eu sairia vivo desse estágio, né? Que eu terminaria vivo esse estágio. Mas, enfim, essa foi o início da minha trajetória profissional mesmo do direito. Fui começar a fazer o estágio na delegacia. Na época, havia muitos presos, né, dentro das cadeias, nas delegacias. Nós não tínhamos CDPs naquela época. Os presos ficavam na delegacia de polícia. Então, a minha função era pegar prontuário de cada um dos presos, a cadeia superlotada, muita gente, e começar a fazer ali os ofícios e solicitações à Secretaria da Administração Penitenciária, em nome do delegado, né? O delegado que assinava, eu elaborava, para saber aquele que deveria ser transferido, pela questão de periculosidade, se já estava condenado ou não, tal, para a gente tentar dar ali uma diminuída na população carcerária da delegacia. Na época, eu dei até entrevista num jornal, que tinha um jornal de circulação, chamava Aqui Agora. Esse trabalho deu tanta repercussão que eu saí, dei uma entrevista lá no Aqui Agora, no SBT, e dali em diante surgiu uma outra vaga de estágio também gratuito no Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Aí eu fui para o Ministério Público, terceira promotoria de Justiça Criminal, a promotora a doutora Luciene Angélica Mendes Lucier, uma grande amiga, promotora de justiça, que me permitiu ali um pouco mais de aprendizado na promotoria de justiça. Depois tive um contato com uma vara criminal, participei de algumas audiências também como estagiário na 7ª Criminal, que na época ainda era aqui no Mário Guimarães. E, enfim, aí deslanchei. Quando então me surgiu uma vaga, uma oportunidade de fazer um estágio no escritório de advocacia de um primo meu, primo distante, parentesco distante, em Mogi Mirim, né? E aí comecei a me apaixonar de viajar pelo estado de São Paulo, né? Então eu fazia faculdade de manhã, fazia estágio à tarde e dava aula de professor substituto numa escola pública em Santo André, à noite, para ganhar uns troquinhos, né? E conseguir ali pagar a faculdade. Então fiz essa trajetória durante muitos anos, porque venho de uma família muito humilde, muito simples,
Na época, eu era o primeiro ali da família que concluía o ensino superior. Meu pai era metalúrgico no ABC, minha mãe dona de casa. Eu, aos 15 anos, aí eu comento bastante com o presidente Eduardo, lá, querido Eduardo, lá de Itaquera, quando fui dar posse para ele lá em Itaquera, junto com o presidente Caio, fomos dar posse. Aí o presidente, pô, eu já conhecia por esses lados, eu falei, presidente Eduardo, você nem sabe o quanto que eu já passei por aqui, né? Porque aos 15, 16 anos, eu, junto com meu irmão, nós vendíamos salgadinho ali no Parque do Carmo. Era um parque que tinha uma tradição, né, de ter shows aos domingos, shows à população, shows gratuitos à população. Então, minha mãe, que é uma cozinheira brilhante, né, fazia alguns salgadinhos ali e a gente enchia umas caixas de isopor com salgadinho, refrigerante, cerveja e ia faturar uns troquinhos lá no Parque do Carmo, né, para poder custear a semana que vinha, né, semana pesada, muita coisa para pagar. E época de adolescente também, a gente saía muito, então conseguia ali uns troquinhos para ajudar nessas despesas. Então foi uma trajetória de muita luta. Depois minha mãe em Itaquera mesmo também adquiriu um lava rápido lá, a gente foi lá lavar carro, trabalhar lavando carro. Então uma vida de muita luta. E às vezes eu comento com os colegas que hoje, né, me vem aqui nessa passagem que estamos todos, né, de passagem aqui pela Secretaria-Geral da OAB, diz, poxa, Islan, que bacana, né? E tenho certeza que alguns devem imaginar que foi fácil, né? Mas não foi, não. E aí, depois de formado, consegui formar, passei no exame de ordem, passei em 2002, né? Me formei em 2001, passei em 2002, no dia 25 de janeiro de 2002, mudei para Jales, né? Conheci a cidade de Jales, onde estabeleci o meu primeiro escritório de advocacia. O Marlon lembra bem ainda de como eu cheguei em Jales, né? E ele até brinca, mas eu nem vou falar aqui que eu cheguei em Jales usando coletinho, essas coisas, não vou falar isso, presidente Marlon, não vou dar esse gosto para você. E cheguei em Jales em 2002, Adriana, e tudo o que eu tinha era um cachorro vira-lata e um Monza 96 financiado em 36 parcelas. Aí aluguei uma casa junto com um escritório e comecei ali a perseverança na advocacia. Então, eu acredito muito na nossa profissão, eu acredito muito na advocacia. Sempre quando eu entrego carteira, eu falo para os jovens advogados, existe sim espaço para todo mundo. Ainda existe chance de que os colegas se deem bem nessa profissão, mas nada vem tão... né? O segredo do sucesso, se eu posso dizer que hoje eu me considero uma pessoa que teve sucesso na vida, porque consegui, com fruto do meu trabalho, tudo aquilo que me proporciona felicidade, e eu acho que isso é sucesso. Se o segredo do sucesso é a gente ter coragem e perseverança, né? Porque todos os dias nos são postos desafios à nossa frente, todos os dias nós enfrentamos grandes dificuldades na nossa profissão, na advocacia, que não é uma profissão, como já diria Sobral Pinto, para covardes, né? Porque ao longo de toda uma trajetória, de toda uma defesa, de todo um processo, você consegue, obtendo ou não êxito numa demanda, enfim, isso faz parte do processo, não estamos aqui dizendo que advogado só ganha, que advogado só perca causas, mas durante longos anos de demanda, o que você tem de fato é adquirir a confiança do seu cliente, né? Seja ganhando ou seja perdendo uma demanda, o que você tem que sair é com o sentimento do dever cumprido, né? E o seu cliente reconhecendo que você, como profissional na advocacia, fez tudo aquilo que era possível, que estava ao seu alcance para a defesa do patrocínio de uma determinada causa. Porque ao receber uma procuração de uma pessoa, nós estamos recebendo muito mais do que um voto de confiança. Nós estamos recebendo, muitas das vezes, um voto que aquela pessoa deposita de que tudo aquilo que ela tem, seja a liberdade, seja o seu patrimônio, seja o seu nome, ela está depositando nas mãos de um advogado para que defenda esse patrimônio, para que defenda essa liberdade, para que defenda o seu nome, a sua honra. Então, eu digo que é muita responsabilidade na mão de um advogado. Às vezes comparando, e aí, lógico, nós temos na advocacia, né, a gente conversa muito sobre o exercício da profissão e também comparando com outras profissões. E eu digo que
é até fácil a judicatura. A judicatura por si só, ela não atribui, eu acredito, tanta responsabilidade quanto temos na advocacia. Porque o juiz, como um servidor público, promotor como um servidor público, às vezes, se por acaso se equivocar, alguém de instância superior vai verificar aquele erro e vai reformar aquela decisão, né? E na advocacia nós não temos isso. Se perder o prazo, acabou, né? Seja com a vida, seja com a liberdade, seja com o patrimônio de algum cliente. E nós seremos cobrados por isso, porque o cliente sabe onde está o escritório do advogado, o cliente sabe onde o advogado mora, sabe o celular, sabe quem é a família, e esse peso recai sobre a advocacia, que hoje, e aí é uma visão minha em particular, e não falo aqui em razão do cargo que estou por hora ocupando, o advogado hoje, em razão de todas as outras profissões, nós ainda nos encontramos desprovidos de segurança, né? O advogado não tem, por exemplo, o fórum, como até falei isso, numa solenidade que tive na subseção de São Vicente, quero até deixar aqui um beijo à minha futura esposa, né? Que espero que esteja nos assistindo, né? Mas eu até falei isso lá na subseção de São Vicente, que o advogado, para chegar no fórum, o fórum tem todo o seu equipamento de segurança, mas para o advogado ter acesso àquele equipamento de segurança, muitas das vezes ele tem que deixar o carro num estacionamento que fica longe do fórum. Então, essas é uma das circunstâncias, né? E eu comento muito isso, até com a Tassiana mesmo, para minha futura esposa, que também é advogada, secretária-geral da subseção de São Vicente, e eu comento isso às vezes com ela. A nossa vida como advogado, nós colocamos a nossa vida em risco todo santo dia. Quando a gente sai de casa para ir ao escritório, quando a gente sai do escritório para ir ao fórum e vice-versa. Porque se nós temos êxito numa determinada ação, do lado de lá alguém perdeu alguma coisa, né? E quando nós não temos êxito, às vezes o cliente pode interpretar isso como uma má atuação nossa da advocacia. Então, é muito difícil trabalhar com esse ponto, e por isso que eu sempre falo aos colegas acadêmicos de direito que têm essa oportunidade de ter acesso a essa informação antes de iniciar a carreira profissional. Experimentem a advocacia através dos estágios. Experimentem o Ministério Público através do estágio. Façam estágio. O estágio é uma ferramenta excepcional de conhecimento que vai permitir que cada um de vocês tenha uma visão um pouco melhor, um pouco mais viva do que é essa profissão. Às vezes, num primeiro momento, e nós temos grandes advogados por todo o estado de São Paulo, que às vezes gostariam muito de ter um estagiário, mas às vezes não tem essa condição, né? E o estágio, às vezes, mesmo que não sendo remunerado, tenho certeza, é sempre de grande valia para cada um dos colegas, porque vai permitir que vocês tenham essa visão um pouco mais ampla. E aí eu falo por mim. Na época em que eu fiz estágio, quando eu me formei, aliás, eu me formei à frente de muitos outros colegas, em termos de experiência, em termos de vicissitude mesmo da vida prática da advocacia. E é por isso que eu deixo essa dica a vocês. Sendo possível, ingressem nesse mundo do estágio, participem das comissões. Temos aqui a comissão do acadêmico de direito, presidido pela essa brilhante advogada que é a Adriana, que pode dar uma visão muito boa, um encaminhamento muito bom para vocês. Conheçam a OAB São Paulo, se quiserem de fato permanecer na advocacia. Conheçam as outras instituições, se quiser ir para o Ministério Público, quiser ir para a área judicial, para o judiciário, seja para a área do executivo, no caso da delegacia de polícia, mas conheçam antes, né? Porque o tempo também na advocacia é muito precioso. Hoje um nome não se constrói do dia para a noite. E é muito importante que, se vocês desejarem permanecer na advocacia, que comecem com os 2 pés na direção dela desde o início, né? A gente tem muito colega, que a gente conversa, né, pelo estado de São Paulo inteiro, tem muito colega que às vezes percebeu tarde o valor da advocacia, né? Tentou concurso muito tempo, não abraçou a advocacia com as 2 mãos, né? E aí o tempo foi passando, quando se apaixonou, já havia muito tempo perdido. E hoje uma boa ação demora anos, né? Então é importante que você se decida logo,
comece, porque uma ação boa demorará, sem dúvida, aí, pelo menos uns 5 anos na justiça para você obter um fruto disso. Então, essa é a minha visão. Eu vou deixar aqui, nós temos ainda algum tempo para quem quiser fazer algum questionamento, mas desde já eu quero sempre agradecer muito o apoio de todas as pessoas que me ajudaram. E eu quero fazer uma homenagem aqui muito especial à minha mãe. Ela não está nos assistindo agora, né? Talvez não, talvez sim, não sei, mas eu acho que não. Mas eu quero deixar um registro muito importante à minha mãe, porque foi de fato o meu alicerce, foi quem esteve comigo ali todas as horas, nos momentos difíceis e nos momentos não tão difíceis, né? Porque o momento fácil não tem muito na nossa vida, né? Então, um momento difícil e não tão difícil. Mas eu quero fazer essa homenagem a ela. E, é claro, a todos vocês, meus amigos, que hoje estão comigo aqui de mãos dadas nessa jornada, que é uma jornada em prol da nossa classe, em prol da nossa sociedade, para que todos tenhamos um futuro melhor do que aquele que nós encontramos há pouco tempo. E eu tenho certeza que com a nossa união, com a nossa força de vontade, nós seremos exitosos em todos os nossos pleitos. É isso. Aí eu vou deixar, se alguém quiser alguma pergunta. Nossa, obrigada, Islan, por compartilhar com a gente essa história tão bonita. E eu acho que é tão importante que os alunos tenham esse contato justamente para saber, poxa, uma pessoa que hoje está na diretoria da OAB, em um cargo extremamente importante, que tem diversas funções aí decisórias extremamente importantes para todos nós dentro da advocacia, todos nós que somos advogados. Então, agradecemos o teu trabalho competente, dedicado aí à frente da diretoria, e saber que tu teve uma história de tanta superação, de uma história de luta, uma história de garra, uma pessoa que foi lá e falou, tenho essas dificuldades, mas como é que eu faço para resolver isso aqui? Ah, eu preciso de grana, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Uma pessoa que foi lá, lutou, conquistou seus espaços. Então, eu acho que isso é, assim, a tua história simboliza muito e se amolda a esse projeto que a gente buscou construir aqui, trazer esse contato para os alunos, porque nós sabemos que nem todo mundo tem a facilidade, de repente, já começar dentro de uma família que já vem de uma tradição e tal. São visões e são histórias diferentes. Então, é muito legal que as pessoas tenham esse processo de identificação, que as pessoas possam se ver em ti, né? E pensar, eu também posso chegar lá, porque ele chegou lá, então eu também posso. É muito, muito legal. Então, eu agradeço de coração a Islan. Fiquei extremamente emocionada. Tenho certeza que se a tua mãe estava assistindo, ela também ficou, porque é muito bonito isso, né? É muito bonito ter essa sensação de que o caminho é longo, é difícil, como tu falou, não existem momentos simples ou fáceis, mas vale a pena, né? Vale a pena. É muito legal isso. Essa sensação que a advocacia nos traz quando a gente consegue fazer alguma coisa boa, tirar uma pessoa de uma dificuldade, resolver um problema grave, estava tirando o sono daquela pessoa, como a gente faz diferença na vida das pessoas. E eu acho que isso é uma das coisas que, infelizmente, as pessoas não conseguem ter. Eu acho que hoje, nos cursos de direito, existe um certo afastamento dessa vivência e da importância do que é a advocacia dentro da sociedade, da diferença que um bom advogado faz dentro da sociedade, na vida das pessoas, na vida daquele cliente que ele está atendendo. Então, eu acho que tu traz esses símbolos todos aí que são tão importantes. Eu te agradeço muito. Eu não sei se daria para a gente ouvir a Ana e depois a gente fazer as perguntas. Tu acha que consegue ficar mais um pouquinho? Consigo sim, claro, sem dúvida. Então tá Sem bom. dúvida. Agora quero muito. Stephanie, você se importa da gente fazer as perguntas ao final? Não, ótimo. Vamos Fazer as perguntas juntos, depois que a gente já ouvir. Eu tenho milhões de perguntas, mas eu quero muito ouvir a Ana. Estou super ansiosa para ouvir a nossa presidente, doutora Ana Luísa. Por favor, Ana, a palavra é sua. Tem que abrir o microfone, Aninha. Tá fechado. Para variar a Ana aqui, né? Sempre atrapalhada. Adri, quero agradecer novamente pelo honroso convite.
primeiro foi feito há um tempinho atrás, né, antes da pandemia, que eu não pude comparecer, logo porque teve já o decreto de isolamento social aqui em Barueri. Agradeço novamente o convite de você, minha amiga amada, advogada brilhante, que está presidindo a Comissão de Direito Acadêmico tão honrosamente e brilhantemente, a todos os acadêmicos aqui do nosso estado de São Paulo. Agradeço a presença também da Stephanie, que mocinha linda, estudante linda. Queria falar bem como a ti, viu, minha amiga, na época que eu era mocinha desse jeito, porque fala muito bem, obrigada também das palavras. Agradeço também a presença desse irmãozão que eu ganhei na advocacia e tanto me ensinou nessa luta diária que nós temos aqui como gestores de sucessão. Fui diretora por 6 anos, em 2 mandatos anteriores, e hoje estou como presidente. Já o conhecia de longas datas, né, meu querido amigo Aislan, que hoje faz parte da diretoria da OAB São Paulo. Mas sem mais delongas também, começar aqui um pouquinho relatando, eu sou natural de São Paulo, residi durante minha infância aí bem pertinho da PUC, no bairro de Perdizes, mais precisamente no Sumaré, é que eu estudei no Colégio Santa Marcelina, que fica no bairro de Perdizes. Quando eu mudei para Barueri, uns 10, 11 anos, me instalei aqui, meus pais nos instalaram aqui no bairro de Alphaville, e passei por algumas escolas, eu era uma pessoa bem agitadinha, ainda sou um pouco. Passei por escolas particulares e públicas também. Quando finalmente eu fui para uma escola particular, era o objetivo aqui em Alphaville. E eu tinha uma melhor amiga, que era a Simone Schiffman, e a mãe dela já era advogada. E no teste vocacional, na época do terceiro colegial, eu não sabia o que escolher, porque eu queria ou medicina ou direito. Seriam 2 profissões assim que ajudariam as pessoas, que eu conseguiria ajudar as pessoas. Eu sempre gostei muito de ajudar o próximo. Isso sempre me fez uma pessoa feliz. Eu gosto desde manhã até o horário que eu for dormir, eu preciso que eu faça o dia de alguém feliz. Isso sempre comigo foi dessa forma. E na época, a minha estimada e querida amiga Angela Schiffman, mãe da Simone Schiffman, advogada, nos levava no escritório dela, ou nos levava em audiência. E eu comecei a tomar gosto e entrei na faculdade de Direito em 1997, me formei em 2001 e logo passei no exame da OAB em final de 2001, começo de 2002. Entrei para os quadros da assistência judiciária, porque eu não venho de família de advogados, meus pais sempre foram empresários. E desde o primeiro ano de faculdade também trabalhava, Islan. Engraçado que eu também estagiei no mesmo fórum que contigo, logo chego lá. E eu queria muito ser delegada federal. Então, o que eu fazia? Eu estudava de manhã na faculdade, à tarde eu trabalhava com meu pai, e à noite eu começava a procurar cursinhos para delegado federal. Passado esse tempo, comecei a estagiar nos 2 últimos anos do curso, no Fórum Ministro Mário Guimarães, junto com a Procuradora-Geral, junto com a Procuradora do Estado, Ana Paula Zomber, a Adria, que você conhece, nossa querida vice-presidente da ABMCJ, associação essa que eu ia... Aqui te prestigiando e te mandou um beijo já, doutora linda, Ana. Linda. Foi uma professora da minha carreira jurídica de direito penal, incrível, uma irmã para minha vida, que hoje muito me ajuda, inclusive aqui na gestão. E até assim me emociona um pouco porque eu lembro demais dessa época e foi uma época muito feliz na minha vida. No último ano, aliás, nos 6 últimos anos do curso de direito, eu acabei indo para um escritório particular em São Paulo, que é do meu tio. Era um escritório grande, do Paulo Plane Buarque, que foi inclusive que ele fundou o Tribunal de Contas do município, na época era o governador Paulo Maluf. Mas eu não gostei muito de estagiar na área civil, eu gostava mais de penal. Quando me formei,
Foi aí que eu me inscrevi nos quadros de assistência judiciária, porque como eu queria ser delegada federal, eu tinha que ter pelo menos 3 matérias, 3 ações em andamento pelo número da minha OAB. Mas acabei pegando gosto pela advocacia. Aí eu parei de trabalhar com meu pai e voltei para a advocacia com tudo. E aí, depois de um tempo, fui convidada para ser diretora no mandato no terceiro mandato do meu anterior presidente, José Almir, no qual também eu tive uma escola com ele como gestora de ordem, e no segundo mandato também como diretora quando o meu anterior presidente, o Maiciel Tito. E hoje, graças a Deus, agradeço não só a Deus, assim, a Jesus Cristo, a Deus, toda a trajetória que eu tive, o apoio dessa advocacia de Barueri imensa, que me recebeu com muito carinho, sempre me tratou assim, com cordialidade, uma amizade, nesses grandes irmãos também de batalha que eu tenho, que é o Fernando, meu vice-presidente, na Andréia, minha secretária-geral, no FOLA, meu secretário-geral adjunto, na Samara, minha tesoureira, esses grandes parceiros irmãos que sempre estão aqui nos auxiliando a nossa advocacia. E agradeço, inclusive, a presença de todos aqui que nos ouvem. Obrigada, Adri. Ai, Ana, muito, muito obrigada, viu, por compartilhar. Já viu, a Isla, ela começou pensando numa carreira, mas a advocacia veio e não deu chance, não deu espaço para ela se tornar delegada federal. O amor pela advocacia conquistou. Você sabe que no primeiro ano da faculdade, Ana, eu também queria ser delegado. Mas aí fui fazer o estágio na delegacia, me decepcionei. Falei, não é isso que eu quero. Acho que uma coisa que foi entre vocês foi essa importância do estágio, né? Exato. Do estágio para escolher esse direcionamento profissional, com certeza é peça fundamental, né? Nesse momento de escolha, né? De vida, de caminhos e tal. Antes de passar a palavra para a Stephanie, que a gente tem alguns comentários, também quero ouvir, eu estou ansiosa para ouvi-la, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Desse caminho que vocês trilharam até agora, qual foi o momento mais especial, mais marcante para vocês? Assim, alguma atuação, ou algum atendimento, ou algum momento em si que foi muito marcante, muito impactante? Foi aquele momento que vocês pensaram assim, poxa, todo o meu esforço, tudo que eu estudei, tudo que eu batalhei, tudo que eu me dediquei, valeu por causa desse momento. Eu acho que todo mundo tem um pouco desse momento, tem alguns momentos como esse, mas se vocês pudessem escolher algum momento, o que vocês diriam, o que vocês nos contariam? Olha, Adriana, eu confesso que em cada decisão judicial em que eu sinto que realmente a justiça foi feita, aquilo para mim é uma recompensa, uma verdadeira recompensa. Eu sou do tipo que sofre, né? Se alguma coisa não sai do jeito certo, se eu vejo que alguma injustiça está sendo praticada, eu acho que eu sofro junto com o cliente. Numa audiência em que, enfim, acho que nem vou dizer menos ou mais importante, porque todas são muito importantes, né? Mas eu sou daqueles que não dorme na noite anterior, sabe? Fica preocupado. Eu penso muito, e é por isso que eu nunca nem fiz inscrição para concurso público. Nunca. Porque eu queria ser delegado, mas depois já percebi que não era. Fui para o Ministério Público, percebi que não gostava daquilo. Também. E a judicatura, concurso para juiz, eu achava assim, é muita responsabilidade. Talvez se um dia eu prestasse, e aí se eu tivesse capacidade de passar no concurso de juiz, no dia que eu tivesse que condenar alguém, eu tenho certeza que eu não dormiria, acho que uma semana. Então eu sempre pensei por esse lado. E aí eu acho que essa é a grande recompensa da advocacia, né? É você ter a possibilidade de fazer o bem e às vezes compartilhar e vivenciar aquele bem que você conseguiu. Quando você entrega um resultado, que é a entrega auxilia, né, a entrega da justiça, aquela recompensa é impagável, é impagável. E na carreira tem um momento que me marcou muito, né, que foi no dia que eu
recebi a minha carteira da OAB. Porque na época que eu recebi, não havia como nós temos hoje, né? Solenidade, todo um momento muito bonito para receber o jovem advogado. Né? Na época não tinha, você pegava no balcão da OAB. Né? Então eu peguei a minha no balcão e falei, poxa, achei que, né, teria alguma coisa, mas tudo bem. Mas ali em diante eu percebi que a advocacia fazia parte da minha vida. Então eu vivo isso, eu respiro a advocacia. Eu gosto, a Ana até falou da medicina, né? Uma professora linda, mas quando eu fui fazer inscrição na faculdade, a minha primeira opção era direito de manhã, minha segunda opção era direito à noite e a terceira opção eu deixei em branco, porque eu não sabia o que eu queria fazer se não fosse direito. Aislan, eu prestei vestibular para medicina, você acredita? Eu cheguei a prestar, imagina. E hoje eu não posso ver uma agulha, não posso ver sangue na minha frente. Eu sempre fui muito apaixonado. Advocacia realmente, Aislan, a gente respira e vive a advocacia, né? Eu também sigo da mesma linha de pensamento que a sua. Eu também nunca quis prestar para magistratura, porque eu também nunca pensei em estar sentenciando alguém, decidindo a vida de uma pessoa. Sempre gostei dessa maneira de atuação, dessa nossa capacidade de postulação que o advogado possui, da gente estar defendendo os interesses como diz o Caio, né, do cidadão, dos nossos clientes, perante a justiça. Promotoria, apesar de eu ter grandes amigas e amigos promotores, até magistrados também, nós todos temos, eu sempre pensei assim, é tão fácil acusar, quero ver se tivesse na pele do cliente, da pessoa, como é que seria se fosse para defender. Então, por isso que eu amo a advocacia, respiro a advocacia. E um dos momentos também mais importantes foi quando eu peguei a credencial, a minha carteira da OAB. Nessa época aqui em Barueri já tinha, viu, Aislan, solenidade. Não era essa solenidade que nós hoje realizamos, mas era uma solenidade um pouco mais simples. E eu lembro como eu formei com as minhas amigas que já eram da escola e que fizeram faculdade comigo, depois também estavam com a credencial no dia da entrega, foi uma alegria assim imensa. E também quando eu ganhei com o presidente aqui em Barueri, porque foram eleições aqui na minha comarca bem difíceis, inclusive porque estava contra 2 anteriores presidentes meus, grandes amigos, mas eram homens e já haviam sido gestores e presidentes, né? Então foi uma vitória assim que eu não vou esquecer jamais, e essa vitória eu dedico, inclusive, eu sempre dediquei à minha mãe, que faleceu também durante as eleições, e a Jesus Cristo também. Foi incrível. Foram 2 momentos. Nessa trajetória política também a gente tem muita história para contar. Tem muita história, é verdade, muita história. Política de ordem. Para vocês terem uma ideia, nessa eleição, Adriana, o meu estado financeiro de pobreza, né? A gente era muito humilde mesmo, eu nunca neguei para ninguém isso, nunca escondi, até porque isso é um motivo para mim de muito orgulho, né? E na época que eu tinha um escritório em São Paulo, o presidente Marlon deve estar nos assistindo aí, deve estar dando risada disso. Eu tinha um escritório em São Paulo, um escritório muito feinho, muito simples mesmo, porque eu morava no bairro da periferia de São Paulo, então era um escritório muito feio, né? E agora, na época da política, um determinado advogado lá da nossa região de Jales, que estava na chapa que disputava, numa chapa adversária, ele conseguiu, não sei como, uma foto desse escritório. Eu lembro e começou a publicar, olha, esse é o secretário-geral aí, olha só de onde ele veio, né, e etc. Como se fosse um demérito, gente. Isso, exatamente. Só que né? Foi a pior coisa que ele fez, porque as pessoas começaram a se solidarizar. Falaram, não, mas é isso, 90% da advocacia é desse jeito. Né? É isso mesmo, mas... Gente, quem está isso significa que todo mundo tem chance, né? E aí o tiro saiu pela culatra, né? Mas é muito engraçado. Essa questão de política de ordem tem muita história para contar. Muita. Não, mas imagina, meu primeiro escritório tinha a minha porta para o banheiro e para as 2 portas do escritório eram sanfonada. Sabe aquelas sanfonada que de plástico?
Imagina. Ainda aqui em Alphaville, viu? Isso é muito bom. Isso é muito Olha, bom. gente, eu estou amando ouvir as histórias de vocês. Quero muito também ouvir a Stephanie. Stephanie, eu acho que esse Stephanie. tempo foi pensado para vocês, para os acadêmicos. Eu quero muito ouvir o que que tu tirou de importante de todas essas falas, de tudo que a gente ouviu. Por Sim, favor. bom, foi muito bom ouvir o Dr. Aislan e a doutora Ana Luísa. Eu acho que as trajetórias de vida e na advocacia deles, com certeza, inspiraram muitos dos estudantes que estão aqui assistindo. Mas, bom, eu queria também trazer algumas perguntas para os senhores que eu acho que vai ajudar e que são dúvidas que a gente escuta frequentemente na faculdade. Primeiro, eu queria saber com relação ao estágio, né? Porque os senhores falaram muito sobre a importância do estágio, que o estágio teve que fez com que os senhores decidissem seguir a carreira da advocacia e que, enfim, todas as trajetórias que os senhores tiveram. Uma das dúvidas que os alunos fazem muito na faculdade, que eles sempre comentam, será que é melhor primeiro fazer estágio na área pública e depois experimentar a área privada? Será que é melhor fazer estágio em várias áreas para experimentar? Ou será que ou será que é melhor já focar em uma área para depois, para se aprofundar para sempre? Enfim, queria ouvir também como que foi isso da vida dos senhores, né? Os senhores comentaram que fizeram um pouco de estágio na área pública, né? Mas eu queria, a doutora Ana Luísa, mas eu queria saber se os senhores acham que esse é o melhor caminho. E também surgiu uma pergunta aqui no chat com relação ao estágio que eu achei muito interessante. A Daniele perguntou se existiria alguma dica para conseguir um estágio. Eu acho que muitas pessoas estão precisando, e tem essa dúvida, até porque o primeiro estágio é muito difícil de conseguir, né? Porque a gente às vezes não tem muito o que colocar no currículo, principalmente nos primeiros anos da faculdade. Existem muitos alunos também que precisam do estágio para se manter na universidade por uma questão financeira, e também o estágio é muito importante para conhecer a carreira e também para se aprimorar profissionalmente. Então, eu queria primeiro fazer apresentar essas duas dúvidas. Quer começar, Islan? Vamos lá. Tá. Bom, do primeiro ponto, eu vejo o seguinte: o estágio ele é uma forma de conhecimento. E conhecimento é igual vontade de comer pizza. Né? Você sempre quer mais, né? Então, Exatamente. eu acho que quanto mais estágio puder fazer, faça. Tem uma lição também do professor, nosso saudosíssimo professor Luiz Flávio Gomes, que ele passa a fórmula do sucesso, né? Ele também vinha de uma família humilde, e um grande jurista, muito sucesso, trajetória de sucesso. Ele dava a fórmula da HBB, né? HBB, que era hora de bunda no banco. Ele falava isso nas palestras. Então, eu acho que o estágio somado ao estudo permanente leva ao sucesso. Isso é fato. E aí, eu me considero uma prova viva disso. Né? Tinha tudo para dar errado, mas fui persistente, insisti, fiz estágio e estou aqui, estou sobrevivendo. Né? Eu acho que isso é fundamental. Eu até vi também no chat, mas será que o estágio é essencial? Tem muita gente que não consegue fazer estágio, e a gente sabe disso. Não digo que é essencial, mas é um diferencial. Né? Então, aquele que puder, faça. A gente sabe que é sacrifício, né? Todo mundo que passou pela área, eu, por exemplo, estudava de manhã, saía de casa às 6 horas da manhã, chegava a 1 hora da manhã, porque depois de fazer estágio eu ainda ia dar aula como professor substituto para ganhar algum dinheiro e chegava de volta quase 1 hora da manhã em casa. Então, essa é muito sacrifício, né? Mas certamente será um diferencial. Exatamente, Islan. E eu, inclusive, quando eu comecei a estagiar com a Ana Paula Zomer, no Fórum Ministro Mário Guimarães, eu já estava focada para uma área que eu já gostaria, né? Que era para delegado federal, uma área penal, uma área criminal. Isso o próprio aluno sente também durante o curso de Direito. Por exemplo, eu nunca gostei de Direito do Trabalho. Era sufocante e massacrante assistir uma aula de Direito do Trabalho. Nunca entendi. Então, assim, jamais trabalharia num escritório de advocacia de direito trabalhista. Por isso que eu sempre foquei. Eu, na verdade, só fui trabalhar com o meu tio
no escritório dele, que é um dos escritórios grandes em São Paulo, por uma curiosidade na área de direito civil. Mas a área de direito civil é administrativa, porque eles lidavam muito com contrato público, mas não curti muito, não. Acredito que, como você disse, estágio não, é um pouquinho essencial, sim, Aislan, para desenvolver um pouco dessa da vocação mesmo para o futuro do advogado, ou se quiser ir para uma área pública, para concurso. Mas eu sigo sua linha também de raciocínio, Aislan. O direito é muito amplo, né? É muito amplo, demais, verdade. Para conseguir um estágio, que foi a pergunta que a Stephanie trouxe da Daniele. Qual dica vocês dariam? Se alguém quisesse fazer estágio com vocês, como é que conseguiria? Eu particularmente adoro pegar estagiário que nunca trabalhou em nenhum escritório. Sim, gosto de pegar estagiário cru. Excelente. Eu preferiria também ter um estagiário assim, de pegar no primeiro ano, né? Tanto que eu tenho uma excelente advogada que trabalha comigo, a doutora Tainara, trabalha comigo há muitos anos, e ela começou no meu escritório no primeiro ano da faculdade. Então, dali deslanchou, ficou 5 anos de faculdade, passou na ordem, continuou e está comigo já há mais de 10 anos. Há muito tempo comigo. É meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas 2 pernas, ela é tudo. E desde o primeiro ano. Então, como conseguir? Uma das portas que eu acho uma porta muito boa de entrada no mundo do estágio são os professores, é o mundo acadêmico, né? A universidade, eu acho que é por isso que tem esse nome universidade, universo. Ali a gente não pode enxergar aquilo como, sabe, lição, prova. Não, ali é um universo de relacionamento, é um universo de conhecer pessoas, é um universo de aprendizado, é um universo de adquirir maturidade, é um universo... Então é muita coisa. Quem puder usufruir disso, e eu consegui usufruir disso muito bem, até porque eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer relacionamento, né? Meus professores meus professores se tornaram amigos e a gente se relacionava muito bem. É verdade, eu também. Então, usem isso, né? O acadêmico do direito é uma dica muito importante, gente, muito importante. Aproveitem o máximo que vocês puderem dos seus mestres. Eles não estão ali por acaso. Eles sabem muito. Eles não sabem muito só de direito. Eles sabem muito de vida, né? Então, eu acho que é uma porta indispensável aí que vocês podem aproveitar muito bem. Pode aproveitar muito bem. Exatamente. É um espaço importante de network. Conhecer, conversar com pessoas que têm essas correlações aí. A Ana comentou que prefere até, né, pegar pessoas que estão até para moldar, para a pessoa entender, para não ter vícios e tudo mais, né, Ana? Exatamente. Mas eu tive estagiários que já trabalharam em outros escritórios, mas também são super queridos, gosto muito deles. Mas eu sempre preferi os crus, que pelo menos dá para ensinar direitinho do nosso jeito, e é muito gratificante ver a carinha deles, sabe? Assim, fazendo uma petição, vindo te entregar, ai, doutora, tá certo, não tá, qualquer, sabe? Eu acho o máximo, eu adoro. Bom. Que bom, que ótimo. Tem uma outra dúvida também, porque, bom, quando a gente começa na faculdade, tem essa dúvida com relação ao estágio, mas quando os alunos estão mais para o final do curso, começam a surgir a dúvida com relação ao ingresso na vida profissional, ingresso na advocacia, o que também muitas vezes é difícil, principalmente para os alunos que não fizeram estágio ou que não foram efetivados em um escritório. E surgiram também no chat dúvidas nesse sentido. A Beatriz perguntou se os senhores têm alguma dica para quem está começando agora na advocacia. O Fábio tinha perguntado como foi ter o primeiro escritório, como foi esse desafio do primeiro cliente, que eu acho que isso é uma dúvida que todos nós temos enquanto estamos na faculdade. E eu queria também emendar com uma dúvida minha, como que
foi a decisão dos senhores entre ter um próprio escritório ou trabalhar para um escritório. Isso a gente escuta muito, assim, existem pessoas que têm também eu acho que existe uma questão de oportunidade, enfim, tem pessoas que não têm a oportunidade de poder escolher, né? Mas entre pessoas que têm essa oportunidade, existe muito esse dilema entre trabalhar para um escritório, às vezes grande, ou começar um próprio escritório que no começo é muito difícil, mas que pode ser incrível, uma grande experiência. Então, eu queria ouvir isso dos senhores também. Stephanie, pode falar. Agora é a sua vez, Ana. Eu ia te falar. Eu ia passar para você como a outra eu comecei, agora é a sua vez. Tá bom. Imagina, eu tive um escritório muito minúsculo. Como eu falei, a porta era sanfonada. Tinha até medo de, da noite, alguém entrar lá para furtar alguma coisa. Era super simples, eu só tinha uma mesa, não tinha estagiário, não conseguiria ter estagiário, porque eu estava começando. E assim, eu comecei realmente do nada, porque eu queria uma área de direito público, eu queria ir para ser delegada federal, não para ter cliente. Então, como é que eu ia conseguir o meu primeiro cliente? Então, eu montei um escritório muito simples, pequenininho, e entrei na assistência judiciária. Foi aí que começou a minha carreira jurídica. Foram essas duas ajudas, porque eu não tenho pais que são advogados. E o meu tio mora em São Paulo, não aqui em Barueri. Então ele não poderia me indicar São Paulo para cá, não teria nem o porquê. Então foi assim que eu comecei. Eu acho essa questão da profissão também, né? Por exemplo, eu, como eu disse, eu nunca fiz, e até ouvi uma pergunta se eu havia feito, pelo menos bem para procurador municipal, concurso. Não, nunca. Eu nunca fiz inscrição de concurso. Porque como eu tive essa experiência na fase do acadêmico, quando eu me formei, eu falei assim, não, o que eu quero ser é advogado. E eu acho que essa questão de definir advogado empregado ou associado, ou um advogado com um escritório próprio, vai muito do perfil de cada um. Eu enxergo a advocacia como uma profissão multitarefas, né? O advogado empreendedor, vamos dizer assim, né, que é o escritório que vai abrir o seu escritório, vai começar com o seu escritório, ele tem que ter um perfil de advogado, fazer petição, fazer audiência, mas também de administrador, porque o escritório é uma empresa. Contas a pagar, contas a receber, se eu vou ter alguém comigo, o registro dessa pessoa, tem que ter também a sua publicidade, desde que de forma ética. Você tem que ter relacionamento para atrair clientes, você tem que conhecer pessoas, você tem que estar no mundo, na sociedade, tem que falar, porque existe perfil. E eu digo isso quando também nas entregas de carteira, é importante que o acadêmico, quando se formar, que ele identifique o seu perfil. Né? Tem acadêmico que não tem pavor de falar em público. Né? Então, já é um sinal de que talvez um escritório próprio vai ter um pouquinho de dificuldade. Tem um outro advogado que é excelente em fazer petição, mas já não gosta de fazer audiência. Já é um perfil também de que não é para ter um escritório. Porque o que tem escritório, o empreendedor mesmo, ele tem que fazer de tudo. Ele tem que fazer petição inicial, contestação, apelação, o que for, audiência, né? Tem que enfrentar a audiência. Exatamente. Ele tem que ter o relacionamento com o cliente, ele tem que se apresentar em sociedade de forma a passar a imagem de confiabilidade do escritório dele, porque é assim que você consegue cliente. Né? E uma porta que a Ana falou que é muito, mas muito especial, que é uma porta de acesso a esse mundo da advocacia, é de fato a assistência judiciária. Ana. Eu também comecei em Jales, eu fui parar em Jales em 2002, para vocês terem uma ideia, era aqui de São Paulo, né? Me formei em São Paulo. Fui para Jales, logo ali Jales, né? 600 quilômetros de distância. Pois é. Logo ali. Quilômetros, eu errei por 200 quilômetros. 600 quilômetros da capital. Assim, longe, uma cidade pequena do interior, e cheguei lá sem conhecer ninguém, né? Havia acabado de constituir minha família, tinha casado, fui para Jales e comecei ali a minha trajetória profissional sem conhecer ninguém, absolutamente ninguém. Então, eu acho que essa questão também do perfil de empreendedor, né? Você ir na sociedade, você tem que frequentar, você tem que sair do seu escritório. O advogado empreendedor dentro do escritório perde clientes.
Você tem que estar na rua, você tem que ser visto, né? Você tem que participar de tudo isso. E também o que me ajudou muito foi a OAB. Né? Logo que eu cheguei em Jales, eu ingressei na comissão da OAB Vai à Escola. Até porque eu gosto de falar um pouquinho, né? Não sei se vocês perceberam. E aí eu comecei na comissão da OAB Vai à Escola, Ana, e fazendo palestras nas escolas. Depois da comissão da OAB Vai à Escola, fui para a Comissão de Assistência Judiciária local. Fui presidente lá da Comissão da Assistência Judiciária, em Jales. Depois fui candidato, fui durante 2 mandatos, 6 anos, presidente da subseção de Jales. Então, essa trajetória institucional também nos ajuda muito, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, não, mas você está na OAB, ganha alguma coisa? Não, não ganha nada. Não ganha nada mesmo. Mas, em compensação, o nosso mundo de relacionamentos aumenta muito. Né? E você precisa disso na advocacia. Advocacia é relacionamento. Quem não é visto não é lembrado. Isso que tu comentou é importante a Isla falar, porque eu acho que tem muita gente, como o nosso, lógico, hoje nós estamos aí privilegiados com vários colegas nos prestigiando, mas o nosso público, os acadêmicos, eles não conhecem a estrutura da OAB, e essa informação, acho que é uma informação importante, porque eu acho que muitos alunos não sabem que todo o trabalho institucional, do presidente Caio até os presidentes de comissão, os membros de comissão, ninguém recebe nada, é todo um trabalho pro bono. Então, é interessante que as pessoas tenham essa informação, né? Que tu trouxe. Adriana, você sabe, quando eu fui candidato a primeira vez em Jales, isso é interessante, né? Eu achava, Ana, que pelo menos ficava isento da anuidade, né? Eu também sempre achei verdade. Você presidente, né, do negócio, vou acordar apanhando e dormir apanhando, como diz o presidente Caio, né? E, será que eu ainda vou ter que pagar a anuidade ainda, né? E tem também, tem que pagar a anuidade. Não tem benefício nenhum, não. Somos advogados, que também é um diferencial dessa gestão, né? Todos os diretores são advogados, de exercer a advocacia. E aqui também, Adri, a Islan, os acadêmicos de direito das faculdades da região, tanto aqui da faculdade da Unip, a qual que eu frequentei, eles utilizam bastante a OAB, a sede aqui de Barueri, por conta das palestras. Palestras essas que do Departamento de Cultura, que é a Ana Paula Zomer, que consegue trazer esses incríveis palestrantes aqui para a nossa subseção. E em relação à OAB Escola, a gente tem a presidente da minha comissão, a Sheila, ela também tem realizado um trabalho bem efetivo aqui, não somente em palestras nas escolas municipais, mas também de trazer os acadêmicos de direito para dentro da sede da OAB. Tem dado um resultado bem efetivo. A Comissão do Acadêmico de Direito, eu acho que ela, ainda mais agora, né, capitaneada por esta brilhante advogada que é a Adriana, ela tem essa... amizade, gente, a gente convida os amigos. Não, é mérito seu, é mérito. Aí, né? A Adri tá excelente, tá brilhante mesmo. É um elo de ligação muito importante, né? Eu acredito que, eu acho que eu advogo aí, nós somos praticamente contemporâneos, né? Eu me formei também em 2001, então nesse período da advocacia, eu acho que a gente nunca viu uma OAB tão aberta, né, aos colegas. E com a Comissão do Acadêmico do Direito, essa aproximação do acadêmico com a ordem, com a parte institucional da ordem, acaba proporcionando oportunidade de mercado de trabalho, né? Dentro de uma comissão. As perguntas em relação a estágio que os colegas estão trazendo, os acadêmicos estão trazendo, que a Stephanie comentou, eu acho que dentro da OAB, participar dos eventos é um momento de networking importante. Agora a gente está, né, nessa situação aí que é excepcional, que a gente não consegue se encontrar presencialmente, mas de toda forma, a gente nós temos aqui um grupo, olha, com mais de 80 pessoas participando desse webinar, que depois vai subir para o canal do YouTube da Comissão de Cultura e Eventos. Então, quantos acadêmicos vão poder ter acesso a todas essas experiências que vocês trouxeram, essas informações que vocês trouxeram, e isso faz diferença na vida, né, na vida acadêmica, porque muita coisa que hoje nós sabemos, seria muito bom se nós tivéssemos ouvido quando estávamos ainda na graduação, né? Então, essa ideia é trazer esses insights para que os alunos pensem e já comecem a se planejar agora, porque a carreira começa agora, começa na graduação.
Começa lá no início, começa quando você se decide a estudar, quando você realmente faz a sua, quando você cursa com seriedade, né? Uma coisa que o Aislan falou e que é importante, gente, é muito importante, o relacionamento com os professores, né? Ser um bom aluno, você é visto pelo seu professor de uma maneira diferenciada. Depois que você se forma, você lá adiante entrar em contato com o seu professor, convidar ele para fazer uma fala, ele te vê de uma outra maneira, porque ele sabe que você levou o seu curso a sério. Então, às vezes, lógico, nós temos aí pessoas que ingressam no curso muito jovens, né, com 16, 17 anos, e às vezes é um pouco difícil. Chega sexta-feira à noite, tem lá aquele barzinho tão simpático e tal, eu vou ficar naquela aula chata de direito tributário, blá, 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 né? Mas faz toda a diferença você, desde a sua graduação, você já ter um bom relacionamento com os seus professores. Uma oportunidade que você está tendo ali de contato com pessoas que têm bons contatos com outras pessoas. Então, é só pensar, são pessoas que estão no mundo jurídico há muito tempo. Então, de repente, tem algum colega que vai precisar de um estagiário. Quem que ele vai indicar? Aquele aluno que chega todo dia atrasado, que nunca leu nada do que precisava ler, que não se porta bem, de forma respeitosa na sala de aula, ou vai indicar aquele aluno que, poxa, chega cedo, se interessa, se demonstra estudioso? A quem ele vai acreditar para indicar para um estágio? Então, assim, ter essa visão de que a sua carreira começa na faculdade é uma premissa aí também que a gente está trazendo como um trabalho que a gente precisa realizar através da comissão. Então, essa fala de vocês vem a coroar isso tudo. E, Adriana, eu conheço muitos colegas professores, os colegas que advogados, né? Professores são procurados por advogados, e os advogados falam assim, olha, eu sei que você dá aula na faculdade, tem algum aluno bom lá que você pode me indicar para estágio? Olha Exatamente, só. É verdade. É verdade. E aqui também, Adri, dou até uma dica para os estudantes que estão aqui nos escutando, nos assistindo, que procurem a sede da ordem da onde residem, porque aqui em Barueri, por exemplo, eu tenho uma pastinha de currículos de estagiários. O advogado liga lá na OAB e precisa, tem indicação de estagiário? Olha, tem uma pasta. Eles vão lá na OAB, selecionam algum e dá dentro dos currículos que estão lá na pasta. Ou eu peço também para fixar nos quadros, anterior à pandemia, eu sempre pedi também para fixar nos quadros lá das salas da ordem, que ficam aqui nos fóruns da minha comarca. Isso já ajuda bastante. Tem tido bastante procura. Na época, né, antes da pandemia, agora está tudo fechado. É uma dica para ele. Ativa muito boa, muito legal mesmo. Eu queria perguntar, na linha do que a Adriana estava comentando, de que a trajetória na advocacia começa já na faculdade, começa muito cedo. Eu queria perguntar para os senhores, assim, se os senhores pudessem dar um recado, uma dica, para quando os senhores estavam assim, no primeiro ano da faculdade, o que os senhores falariam? Assim, algo que os senhores demoraram para descobrir, só descobriram depois que se formaram, descobriram recentemente e queriam ter descoberto antes, ou algo que gostariam de ter feito diferente? Porque eu tenho certeza que tem muitos estudantes aqui ouvindo a gente e que, enfim, acho que acrescentaria bastante. Mas pode começar. Posso essa? Olha, eu confesso para vocês que eu era um menino bastante estudioso, mas eu gostaria de ter estudado muito mais. Eu acho que não tem segredo, gente. De coração, nós não estamos aqui para enrolar ninguém. Aquela palavrinha que o professor Luiz Flávio falava, HBB, é a fórmula do sucesso. É estudar. Às vezes a gente sabe, né? Hoje o mundo é muito corrido, o tempo é curto, mas cada livro que a gente deixa de ler faz falta. Faz falta. Exatamente. Estudei o máximo que puder. O máximo que puder. Acho que a fórmula para a advocacia, se existe uma fórmula para a advocacia, ela vem de duas palavrinhas. Estudo, muito estudo, e relacionamento.
Relacionamento. Acho que é uma forma... O networking na advocacia é fundamental. Fundamental. Considerando as ponderações do Aislan, que eu sigo também na mesma linha, apesar de eu ter sido uma estudante bem bagunceira, eu, quando estava dentro da sala de aula, era para estudar, eu prestava atenção. E em casa também sempre procurava ter algum tipo de acesso a livros que os próprios professores indicavam em sala de aula. E quando estagiei com a Ana Paula Zomer, que acabei conhecendo bastante autores de obras de direito penal, que eu acabei me interessando muito mais, e foi nessa linha que eu acabei seguindo. E é isso aí, Aislan, tem muito estudo. Para quem está começando aí, sempre estudar, e a grande lição do nosso saudoso Luiz Flávio Gomes. Isso aí. Tem um amigo meu, um grande amigo, né? Foi meu orientador, é um primo distante, que me oportunizou a primeira vaga de estágio no escritório de advocacia em Mojimirim, Dr. Vanaldo Nóbrega Cavalcante, a quem também devo muito a ele. E ele sempre dizia, se preocupe em trabalhar na advocacia. Se preocupe em trabalhar. Não se preocupe em ganhar dinheiro. Se preocupe em trabalhar. O dinheiro é consequência do seu trabalho. Exatamente. Né? E transformando isso para o mundo acadêmico, se preocupe em estudar. Passar na ordem, passar no concurso público é consequência do seu estudo. Se a gente levar isso para o mundo acadêmico, eu diria assim, a dedicação é que vai dizer quem você será no futuro. Um bom advogado, um bom juiz, um bom promotor, uma boa promotora. Nossa, Exatamente. muito obrigada. Assim. Estudar, às vezes, é cansativo, é desmotivador. Eu falo isso porque eu sou estudante. Então, ouvir, assim, essas falas, eu tenho certeza que dá motivação pra gente. Porque, enfim, né? Sexta-noite, às vezes, enfim, o pessoal vai pro bar, assim, é muito difícil ficar na sala. Mas é graças a gente sempre lembrar de falas como as dos senhores e trajetórias como as dos senhores que vale a pena estudar tanto e ficar na sala de aula e nas aulas. Procurar formações, palestras, enfim. Eu queria também fazer uma outra pergunta com relação aos estágios, que também surgiu aqui do chat. O Douglas, ele comentou que ele entrou na graduação mais tarde, ele vai se formar já próximo aos 40 anos, e ele pergunta para os senhores se os senhores têm algum conselho para quem inicia a carreira mais tarde. E eu também queria comentar assim, os senhores comentaram sobre uma preferência por estagiários mais novos, já nos primeiros anos da faculdade. Mas qual conselho os senhores dariam para aqueles estudantes que não estagiaram no começo da faculdade, agora já estão no 4º, 5º ano e que querem um estágio, que é muito difícil, mais difícil de encontrar, mas enfim, é muito importante também o estágio e para esses estudantes mais velhos também. Olha, eu acredito que seja na mesma base para aquele estudante que está começando. Eu tive grandes amigos no meu período de faculdade, na época eu tinha acho que uns 22 anos, 23, que eles tinham 40, tinham outros com 45 anos. Eles eram empresários ou deixaram as suas profissões para seguir o direito. E eles começaram a estagiar da mesma forma que eu, em escritórios. Alguns montaram escritórios próprios depois, ou pediram, ou ingressaram na carreira pública, em algumas carreiras que ainda permitiam a idade, né? Mas é isso. Eu acho que segue na mesma linha de quem está... Exatamente. Eu acho que a idade na advocacia, eu vejo assim, ela tem dois marcos, né? O jovem, aquele que entra na faculdade mais cedo, ele tem uma dificuldade, que é a maturidade. É isso. Né? O que se forma depois, apesar de ter perdido, ou às vezes não perdeu, esse tempo, que às vezes, poxa, eu estou entrando agora, perdi tanto tempo, não perdeu, porque adquiriu maturidade. Então, quando você entra na faculdade, você entra muito mais maduro, consequentemente, você tem a possibilidade de absorver muito mais informação do que o jovem, às vezes, que não teve essa experiência de vida, né? Quando o mais experiente entra na faculdade
e a gente fala às vezes de divórcio, às vezes ele já se divorciou, ele sabe como é que é, ele sabe como é que funciona, ele já passou por aquilo. Já teve relação de trabalho, então ele sabe como que é uma relação de trabalho, ele vai aprender ali na teoria uma coisa que ele já teve na prática. O jovem tem essa dificuldade, e é uma dificuldade que eu tinha, né? É uma dificuldade por ter entrado jovem na faculdade, entrei também aos 17 anos na faculdade, ia fazer 18 naquele ano, mas entrei aos 17. Então eu tinha dificuldade de enxergar na prática aquilo que eu estava aprendendo na teoria. E é uma dificuldade que talvez que entra mais maduro na faculdade não tenha. E também tem um outro fator, que é o fator nervosismo. O jovem, às vezes, ele subestima a sua capacidade de aprender, né? Ele fala, eu não sou capaz, isso não é para mim, isso está difícil. Talvez os mais experientes já não tenham isso, porque já superaram muito da vida, né? A vida já ensinou muito para eles, então eles têm essa bagagem. Então eu diria que não há perda. Sempre é tempo de estudar, sempre é tempo de vencer na vida, sempre a única regrinha é essas que eu falei, estudar, perseverar, tenha foco naquilo que você quer. Né? Às vezes eu conheço muita gente que se perde porque está numa trajetória, de repente aparece um caminho que ele, na visão dele, é um pouco mais fácil, ele desvia do caminho e aí perdeu o foco. Então tenha foco e vai que dá certo. É isso, concordo também. Olha, teve uma outra questão, acho que eu não respondi, né? Nós respondemos, eu acho, né? Teve uma... Eu agora não me recordo. Stephanie, tinha mais... Se ficou alguma... Sobre os estudantes que estão no quarto, quinto ano da faculdade e nunca estagiaram. Eu acredito, Ana, nessa questão do estágio, como eu disse, o estágio é um diferencial, ele não é essencial. É verdade. Né? Ele é um diferencial. Então, tranquilo. É lógico que talvez vai ser um pouquinho mais exigido, até por conta do próprio exame de ordem, né? Que é um exame necessário para que se ateste uma condição mínima de que aquela pessoa tenha capacidade de advogar, né? Eu falo por mim, não tive grandes dificuldades de passar no exame de ordem, porque além de ter sido um aluno estudioso, fiz o estágio e tranquilo, você consegue passar. Muitos, às vezes, são reprovados pelo nervosismo. O conhecimento está na cabeça, está o conhecimento lá. Mas, por conta do nervosismo, não consegue acessar o conhecimento. Então, é tranquilo. Com relação ao estágio, não é imprescindível. É um diferencial, mas não imprescindível. Só uma dica, né? Tente fazer. Mesmo que no quarto, no quinto ano, ainda é possível. Não é possível. Hoje nós somos 350 mil advogados no estado de São Paulo. Eu brinco muito com isso, né? Não é possível que exista um ser humano que não conhece um advogado, né? Com 350 mil advogados no estado de São Paulo. Então, tente ali, se aproxime de um advogado, peça orientação ao professor, se coloque à disposição, faça estágio, não precisa ser todo dia. Faça uma vez por semana, 2 vezes por semana, o que der para fazer é sempre bom. Experiência sempre é bom. Tem até alguns estágios, né, Isla, que até a própria faculdade acaba proporcionando aos sábados. Eu li alguma coisa sobre isso, eu acredito que foi na Unip da Bacelar. Eles estão fazendo algum tipo de estágio ensinando os acadêmicos de direito a estagiarem. Sim. Acho que são aos sábados. Né? A disciplina de prática jurídica, talvez, Aninha. Sim. Talvez seja isso. Olha, mas eu achei bem bacana a metodologia que eles estavam utilizando, viu, Dri? Porque eu até imaginei. Vou atrás disso, depois eu prometo que lhe envio para o WhatsApp. A metodologia, quando eu li, na verdade eu achei super interessante, porque eu pensei, puxa, se eu tivesse tido isso na minha época, ia ter sido fundamental. Sim, eu teria perdido até um pouco de timidez na época do estágio, que eu tinha demais. Apesar de... Como? Eu não entendi essa parte. Mas que bom, então, tá bem? Pergunta para a Zomer, eu morria de vergonha a Zomer de conhecer todos os juízes daquele nesse do Fórum Criminal lá, e ela falava, vai baixar coisa com aquele... Nossa, Adriana, ouvir que a nossa presidente Ana Luísa foi tímida alguma vez na vida uma revelação. Não, e quando a Zomer, eu estagiária dela, ela me colocou para fazer um júri com ela. Eu era
só faltava eu ir embaixo da mesa, assim, me escondendo. Ai, gente, tá uma delícia esse papo, mas eu sei que o Aislan tem o horário já está atrasado para a reunião e eu prometi também para as meninas da Secretaria das Comissões que nós encerraríamos em mais ou menos 1h30. Então, quero convidar a Stephanie para fazer as suas considerações. Não sei se nós ainda tem mais alguma pergunta, Stephanie, que o pessoal trouxe, que tu gostaria de trazer para os nossos palestrantes. Não, na verdade, eu queria trazer uma última pergunta, se desse tempo. Bom, na verdade, até a minha experiência pessoal, assim, pelo que eu já encontrei no estágio. Eu também comecei a estagiar no primeiro ano da faculdade, na área pública, e agora eu estou no terceiro ano da faculdade também, e continuo na área pública. E o que eu escuto muito por parte dos estagiários que já trabalharam comigo e trabalham, é uma dúvida e angústia com relação a isso. Para os estudantes que querem seguir a área privada e fazem estágio em área pública, isso é um empecilho? Porque muitos estudantes falam que, por exemplo, a partir do 4º ano da faculdade, já seria importante estar na área privada, e existem carreiras públicas, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado, que só abre um concurso de estágios a partir do 4º ano da faculdade. Então, a minha dúvida é nesse sentido. Isso também é um empecilho ou não? Não tem problema nenhum? Os senhores contratariam alguém que não fez estágio só em área pública ou no 5º ano da faculdade pela primeira vez em um escritório? Isso é algo bem recorrente, assim. Ai, que legal. Eu contrataria assim, porque foi como eu lhe disse, né? Eu estagiei na Paula Sommer, que era procuradora do Estado, e depois fui para o escritório particular. Então eu tive esses dois tipos de experiências. Por isso que eu não me importaria de contratar um estagiário que só tivesse atuado em área pública. Eu acho que não é óbice também a contratação, Stephanie. Até porque é experiência. Estágio é experiência, né? Eu acho que quando a gente admite um estagiário dentro do escritório, na verdade a gente não quer extrair algo do estagiário. Ao contrário, a gente quer fornecer conhecimento ao estagiário, né? Eu acho que não é óbvio a contratação. Só que é importante aquilo que eu falei, que o acadêmico ele tenha foco. Quanto antes ele conseguir descobrir o que de fato ele quer para a carreira, eu acho que ele tem que começar já o foco dele ali. Então, se o seu norte não é a área pública, procure o mais rápido possível estagiar num escritório privado. À medida que você identifica aquilo que efetivamente você quer, eu acho que você tem que procurar por exemplo, é o meu caso, por exemplo, né? Eu parti para o escritório de advocacia no 3º ano da faculdade, finalzinho do 3º ano. Só que já não saí mais, porque eu queria ser delegado, fui fazer foco, tinha foco queria ser delegado, fui na delegacia, não gostei. Então acho que eu quero ser promotor, fui lá no Ministério Público, não gostei. Então agora eu quero partir para o escritório de advocacia, me apaixonei e já fiquei. O estágio é o experimento. Então, à medida em que você experimenta e você vê que não é aquilo que você quer, troca imediatamente. Né? Não perca tempo, não. Troca. E aí adquira conhecimento naquilo que efetivamente você vai exercer. E uma coisa bacana, viu, Stephanie, talvez seja legal de comentar, é que, assim, muitos escritórios, principalmente os escritórios grandes, eles têm planos de carreira. Então, às vezes, se o estagiário começa, sei lá, no 3º, no 4º ano, naquele escritório, é muito provável que depois que o aluno se formar e passe no OAB, o próprio escritório acaba absorvendo aquele profissional, contrata aquele profissional. Então, se de repente, poxa, o aluno tem o sonho, sei lá, quero trabalhar naquele X escritório, porque eu acho que aquele escritório máximo tem uma área que eu queria muito atuar, tem um profissional que eu queria muito atuar. Então, se focar nisso e buscar um espaço, realmente buscar um estágio nesses locais que já estão de encontro com aquilo que com aquela área que tu mais simpatiza. É o que a Ana falou perfeitamente. Na faculdade a gente já sente quais as áreas que tem mais a ver com a gente, né? Então, assim, poxa,
gosto de... Eu sempre me lasquei, né? Que eu gosto de direito constitucional. Então, assim, imagina, né? É uma área que não tem praticamente contencioso, né? Para vocês... É verdade. Qualquer dia eu conto uma história, que é muito engraçada. Mas, assim, só um fato curioso é que eu, durante a faculdade, eu pedi estágio para o ministro Eros Grau, depois que ele saiu do Supremo. E o jeito que eu pedi é que foi engraçado. Eu escrevi um poema para pedir o estágio para ele. Olha só, E Dri. aí, muito tempo depois, depois de formado e tal, não sei o quê, eu contatei ele para fazer parte de um evento, e aí eu comentei com ele isso. Daí ele falou: Nossa, eu não sei se eu recebi esse poema, me manda, não sei o quê. Então hoje ele sabe meu nome, ele me conhece, eu converso com ele, eu mando, por causa deste poema que eu Olha que mandei coisa. e a vaga de estágio. Então, Vou veja. dizer que ele perdeu uma grande oportunidade, viu? Né? A gente tem que se É verdade, Angela. Ele perdeu uma grande oportunidade na vida dele. Olha aí, é isso que eu digo, ó, nada como a gente convidar os amigos para participar dos eventos. Obrigada, Islã. Stephanie, querida, tem mais alguma coisa que tu queiras complementar? A tua participação foi super preciosa, viu? Muito, muito obrigada mesmo, porque tu conseguiu trazer e transparecer todas as angústias dos acadêmicos aí com um brilhantismo, né? Essas perguntas que tu trouxeste é realmente o que está aí no dia a dia de vocês, e por isso que se tornou esse encontro tão rico. Muito obrigada mesmo. Eu queria agradecer o espaço, agradecer o convite. Então, agradecer a iniciativa, né, da Comissão da Acadêmica do Direito, a sua iniciativa, Adriana. Eu achei sensacional, achei que o debate foi muito bom e achei o tema muito pertinente, porque, enfim, é o que os estudantes querem saber atualmente e é muito importante sempre aproximar a OAB dos estudantes, né? Eu acho que esse é um trabalho que já tem sido feito há muito tempo e que são, enfim, seminários como esse que evidenciam ainda mais isso. Queria agradecer também as falas e as considerações da doutora Ana Luísa e do doutor Aislan. Eu acho que eles terem contado as experiências pessoais de vida deles e tudo que eles fizeram para chegar onde eles estão hoje, com certeza nos inspirou muitos alunos que também querem ter uma carreira de sucesso na advocacia. E também queria agradecer por terem respondido todas as nossas dúvidas. E agora eu tenho certeza que todos que assistiram aqui, que também vão compartilhar com os colegas de sala, de turma, o vídeo, tem uma direção muito mais clara do que seguir daqui para frente. Obrigada mesmo. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço, Stephanie, da mediação aí que você louvavelmente realizou, convidando os estudantes também que aqui nos escutam e assistem para estarem, depois da pandemia, estarem visitando a nossa sessão aqui em Barueri. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada, Adri, desse honroso convite e pela brilhante também atuação aí como presidente da Comissão de Direito Acadêmico. A Islã, meu querido amigo, obrigada também aí do nosso debate, nosso bate-papo. Sempre uma alegria, uma honra estar na companhia sua. E agradeço também os presidentes, amigos aí que estão nos assistindo, a Advocacia de Barueri. Um beijão aí para todos. Muito Bom, obrigada. vou finalizar também, Adri. Então, aí você encerra. Quero agradecer a oportunidade, Adriana, Stephanie, parabéns, Stephanie, por esse trabalho. Conta sempre com a gente, estou aqui à disposição. Tomara que a gente consiga fazer mais desse, porque realmente foi muito bom, né? Eu tinha uma reunião, atrasei meia hora, mas está muito bom aqui. Os presidentes vão esperar um pouquinho lá. Daqui a pouco eu chego lá. É sempre então, agora eu vou estar com você. Uma honra estar com você, minha querida amiga. Parabéns pelo trabalho. Mas quero aqui uma saudação muito especial aos colegas que nos assistem, né? Aos acadêmicos de direito que nos assistem. Dizer que é muito bom estar com vocês. Aqui a Secretaria-Geral da OAB São Paulo, nono andar aqui da Rua Maria Paula, está à disposição de vocês. Quiserem nos visitar, contatem aí a Stephanie, façam contato com a Adriana, a gente agenda, vocês venham aqui conhecer a sede da nossa OAB São Paulo, que está à disposição de cada um de vocês. Quero finalizar com uma frasinha que eu gosto muito, de um pensador, Louis Pasteur. Ele diz o seguinte, que a diferença entre o possível e o impossível está apenas na vontade humana. Aí cabe a cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Muito bom. Um forte abraço
E Muito até o bom. próximo mês, se Deus quiser. Gente, muito, muito obrigada. Quero agradecer aos nossos palestrantes. A Ilan foi extremamente inspirador ouvir. Ana, querida, muito obrigada. A história de vocês com certeza vai impactar na vida de todas as pessoas que tiverem acesso a essa fala de vocês. Então, agradeço muito aos colegas que estiveram aqui presentes, aos presidentes de subseção. Vi que a querida amiga a Líris Carelli, a Ana Zomer, aos colegas todos que estão aqui presentes conosco, quero agradecer mais uma vez a Stephanie, dizer que realmente o evento de hoje foi extremamente rico e vai de encontro a tudo que nós esperamos poder proporcionar para os nossos acadêmicos ao longo dessa gestão, que é essa proximidade com os profissionais e fazer com que esse período deles ao longo da sua graduação seja um período rico e produtivo, que seja importante para eles, que eles entendam a importância desse período que eles estão vivendo. Então, muito, muito obrigada mesmo, viu, pela contribuição de vocês. Um beijo grande e até a próxima. Vamos combinar outros encontros. Obrigada. Vamos sim. Obrigada, gente. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada, Um beijo. gente. Beijo. Agora eu sair daqui. Eu não sei se alguém tirou foto, gente. Peraí. Peraí, foto. Não, Estranho. Gente, vou colocar meus 300 óculos. Cadê a reunião? Tirei pelo menos uma foto que eu vi grande. É só aqui embaixo.